está no livro de Esdras, capítulo 10. O último capítulo de Esdras. Lá pertinho de Neemias. Esdras, capítulo 10, versículo 1. Todos acharam? Amém? Você que trouxe a Bíblia pode colocar no seu coração. Você que não trouxe pode colocar a mão. E vamos entrar no Espírito da Palavra neste momento, amém? Que cada um aqui venha estar com o coração aberto, Senhor Jesus, para ouvir e receber a Tua Palavra. Que eu, Senhor Jesus, não venha ser a minha carne, meu eu, mas que eu venha ser um instrumento em Tuas mãos, Senhor Jesus. Fala, Senhor Jesus, através da minha boca, Senhor. Ela está aberta. Enche ela, Senhor Jesus, com as Tuas palavras. E que nós possamos sair daqui hoje, Senhor, transformados, impactados através dos Teus ensinamentos. Então fala com a Tua igreja, Senhor. Fala conosco, é isso que nós te pedimos. E pedimos também, meu Pai, repreenda todo e qualquer mal, Senhor Jesus. Esvazia, Senhor, a nossa mente. Tira, Senhor Jesus, toda preocupação, toda ansiedade, Senhor Jesus. Tudo aquilo que possa querer roubar, meu Pai, o nosso foco, que possa querer roubar, Senhor Jesus, essa pessoa de ouvir a Tua palavra que venha cair por terra. Que nós venhamos estar aqui, Senhor, em espírito e em verdades, prontos para aprender sobre Ti. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Antes de ler a palavra, eu quero começar contando uma história para vocês. Recentemente, a galera que acompanha futebol vai saber um pouco melhor, mas até quem não acompanha futebol, tenho certeza que ouviu o que eu vou falar aqui hoje. Recentemente, um jogador muito importante, assim, que jogou muito pelo Brasil, não estava jogando mais no Brasil, estava jogando fora, voltou para o Brasil. E isso repercutiu em todos os sites de esporte, em todos os canais de televisão, isso foi passado. E aí, dentro de tantas coisas que passaram na mídia, né, teve uma foto que me chamou muito a atenção. Era uma foto dele, mais novo, quando ele era menino, e tinha uma foto, na frente dele tinha o eu dele atual. Então tinha uma foto dele no passado, ele menino, ali com a roupa de time, e ele ali nos dias de hoje, com mala, de terno, já mais um homem. Então a gente via na imagem um menino, e o tempo passou e a gente via um homem. E ali, o mais novo, né, ele do passado, perguntava assim: por que você voltou? E aí ele respondia: eu estava com saudade de casa. E essa foto repercutiu por muito tempo. Até mostrei para a obreira Larissa, que na hora eu falei: nossa, isso serve de uma pregação. Isso foi em fevereiro. Passou, hoje até tentei achar a imagem, mas não consegui. E quando eu vi essa imagem, que Deus tocou muito no meu coração, e hoje quando eu tirei a palavra, isso se confirmou, é que aquele menino, ele, lá quando ele era novo, né, ele começou a jogar bola, ele tinha talento, ele foi começando a ficar reconhecido aqui na cidade dele, depois no país dele, ele jogou na seleção, depois ele foi jogar fora, ele foi para tantos lugares, para tantos clubes importantes, né? Só que o tempo foi passando e ele meio que foi perdendo um pouco por conta da circunstância da vida, né? Foi perdendo um pouco aquela essência, aquilo que ele tinha quando ele era menino. E tanto que quando perguntaram para ele, né, por que ele voltou, e ele fala isso, né, em várias entrevistas, que ele voltou porque ele estava com saudade de jogar em casa, de ter ali o povo brasileiro junto com ele, que ele estava com saudade daquilo que ele tinha no início da carreira. E aí eu fiquei pensando, né, que é engraçado, porque ele, de uma idade para outra, ele tinha conquistado muitas coisas. O nome dele chegou a lugares que o nome dele, quando ele era mais novo, não tinha chegado. Mas quando ele chegou ali no topo, onde ele jogou em vários países, conseguiu ali vários títulos, ele sentiu a saudade e ele sentiu falta da essência. E eu fiquei pensando isso porque nós, como cristãos, né, precisamos pensar
falando agora da nossa vida, que talvez você chegou aqui na igreja e já faz um bom tempo que você está na igreja, e já faz alguns anos que você está aqui na obra, e talvez você, quando olha para a sua vida hoje, você esteja exercendo ali o seu ministério, cumprindo ali o que Deus deu para você, ou talvez não. Mas o que Deus quis trazer para a gente hoje, nessa noite, é sobre a essência, como que está o seu coração, como que está a sua fé diante de Deus. Porque aquele menino, ele conquistou o mundo, a gente pode se dizer assim. Ele conquistou muitas coisas que um jovem que começa a jogar futebol queira alcançar, aquele menino alcançou. Mas aí você vê que ele chegou no topo, e aí quando ele chegou no topo, ele sentiu a necessidade de voltar. Ele sentiu a necessidade de voltar no início, aonde o que ele tinha não era só fama, não era só o nome, não era só reconhecimento, mas ele tinha ali o prazer de jogar, ele tinha ali o calor de ter ali o povo dele torcendo por ele, de ter ali os amigos dele, coisa que ele morando longe, ele morando fora, ele foi perdendo. E eu fiquei pensando que quantas vezes nós, como cristãos, nós conquistamos muitas coisas, nós chegamos em muitos lugares que a gente queria, que a gente desejava, mas muitas vezes nos falta o essencial, nos falta a presença de Deus. E não existe, meu amado, nenhum lugar nesse mundo, nenhum lugar mais alto nesse mundo que você possa chegar, se você não carregar junto com você a presença de Deus, de nada vale. De nada vale você ser reconhecido pelo mundo inteiro, você construir um castelo e construir maravilhas, se você não tiver a presença de Deus. Porque você vai estar no topo e mesmo assim você vai estar sentindo falta do essencial. Porque a presença de Deus, ela não se ocupa com fama, ela não se ocupa com glamour, com dinheiro, com sucesso. Então a gente precisa pensar sobre isso, e ainda mais agora, que a gente está vivendo no fim dos tempos, onde, através da internet, as pessoas se preocupam tanto com números, com curtidas, com comentário, com visualizações, com viralizar. As pessoas hoje em dia trabalham e vivem para isso, para viralizar, quando na verdade o olhar que a gente precisa atrair para a nossa vida é o olhar de Deus. Porque de nada vale ter o mundo inteiro te olhando, o mundo inteiro te aplaudindo, se aos olhos de Deus ele estiver te rejeitando. Se aos olhos de Deus você não estiver fazendo aquilo que Deus queria que você estivesse fazendo. Então, que nós venhamos pensar sobre isso. E aqui na palavra, eu quero que vocês me acompanhem em Esdras 10, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: enquanto Esdras orava e fazia essa confissão, chorando e com o rosto no chão, diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, se reuniu e chorou amargamente com ele. Então, só uma pausinha. Aqui é um livro antes de Neemias, Então, o povo aqui nessa altura, eles já tinham sido levados para Nabucodonosor, já tinham sido levados cativo ali, já tinham vivido como escravos, e agora eles estavam eles tinham sido livres, de Nabucodonosor, e estavam no meio ali entre Neemias. E Neemias, ele reconstruiu a cidade, Ele construiu a parte da cidade, a parte física. Mas aqui Esdras, ele recebeu a missão de restaurar o espírito do povo. Ali o povo tinha acabado de sair do cativeiro, estava meio que perdidos, então eles estavam ali com alguns costumes, igual o povo de Moisés, que saiu ali do Egito e ainda carregava consigo alguns costumes. Por isso que Esdras aqui ele chora, porque ele sabe que o povo vinha de uma situação de pecado, que o povo vinha de uma situação onde eles estavam longe da presença de Deus. E ele, como líder ali do povo, ele tinha aquela missão de trazer o povo para perto de Deus. E aí no 2 fala assim, então Secanias, filho de Jeiel, descendente de Elão, disse a Esdras: fomos infiéis ao nosso Deus, pois nos casamos com mulheres estrangeiras, dos povos dessa terra.
Apesar disto, há esperança para Israel. Então ali, Esdras está se lamentando, o povo se une a ele, e ali dentro, no meio do povo, surge um homem ali, Secanias, que assume o erro do povo. Ele, diante ali de Esdras, ele fala, nós pecamos contra Deus. Nós nos unimos com mulheres que não deveríamos, com mulheres dessa terra, que ali era do povo da Babilônia, né? E nós pecamos contra Deus. Mas há esperança. E quando ele fala assim, há esperança para Israel, é porque eles estavam vivos. Eles ainda tinham tempo de se consertar. Eles ainda tinham tempo ali de se arrepender do pecado e voltarem ali para Deus, né? Então aqui, o primeiro ponto é o reconhecimento. Eles precisaram ali reconhecer a falha que eles estavam cometendo. E você percebe que a importância de ser alguém do povo, porque Esdras, como líder ali, ele orientava, ele falava, ele pregava, ele era um mensageiro de Deus, porém precisava partir do povo a mudança, porque Esdras já era convertido, Esdras já estava ali seguindo o que Deus queria, mas quem tinha que tomar uma atitude era o povo. E pensando sobre isso, né, não é diferente. Nós, as pastoras, os obreiros, estamos aqui, falamos a palavra de Deus, falamos aquilo que Deus ele quer passar para a igreja, mas depende de cada um tomar atitude. Cada um precisa olhar para a sua vida e reconhecer, não, peraí, eu estou pecando contra Deus. Isso que eu estou cometendo, ou isso que eu estou deixando de fazer, é pecado, aos olhos de Deus é errado. E tanto a gente sabe que é errado, que quando a gente volta, por exemplo, aqui, ele assume, você vê que não foi Esdras que falou, vocês casaram com mulheres estrangeiras, mulheres que não eram do povo de Deus, e vocês estão em pecado. Eles ali assumem isso. E como que eles sabem isso? Porque quando você volta lá em Deuteronômio, lá no início, em Deuteronômio 2, diz assim, quando o Senhor Deus entregá-las em suas mãos e vocês conquistarem, destruam-nas completamente. Não façam tratados, nem tenham pena delas. Não se unam a elas por meio de casamentos. Não deem suas filhas em casamento aos filhos delas, nem tomem as filhas delas como esposas para seus filhos, pois farão seus filhos se afastarem de mim, para adorar outros deuses. Então a ira do Senhor arderá contra vocês e os destruirá rapidamente. Então, você vê que desde o início o povo já orientava, Deus já orientava o povo ali a não se casarem, a não se unirem, né, com outro povo. Por quê? Porque Deus sabia que o costume daquele povo que era longe da vontade de Deus, iria acabar corrompendo o povo que era de Deus. E quando a gente lê a Bíblia, diversas vezes, é isso que acontece. Todas as vezes que o povo de Deus, ou que algum homem de Deus, como por exemplo Sansão, se une a uma mulher, a uma pessoa, a alguém que não é do povo de Deus, o que acontece? A corrupção. E aí talvez você olhe e fale assim, não, obreira, mas eu não sou casado com ninguém que não é de Deus, eu não sou casado ainda, ou a pessoa que eu estou casada é uma pessoa de Deus. Mas aqui não só de casamento, vamos abrir, né? Aliança. Quando você tem comunhão, quando você se alia a uma pessoa que não é da vontade de Deus, uma pessoa que não tem a mesma fé que a sua, mais cedo ou mais tarde, a corrupção vai acabar se tornando parte de você. E isso não só como pessoa, mas tudo aquilo, por exemplo, quando você assiste, por exemplo, algo na televisão ou algo no seu celular, que você sabe que aquilo não é da vontade de Deus, que aquilo fala contra a vontade de Deus, você acaba tornando aquilo para você normal. Hoje em dia, quando a gente pega, por exemplo, para assistir uma série, o que mais tem são séries com coisas que vão contra a vontade de Deus. Às vezes, para você assistir um filme, é impossível, porque fala tanto palavrão, tem tanta, por exemplo, cenas de sexo, é tanta coisa que vai contra a palavra de Deus, que nós, como cristãos, não deveríamos assistir. Porque senão aquilo vai acabar se tornando
que de 10 minutos de série, 8 você tem que pular porque tem cena de sexo. Então vale a pena assistir? Não. Então quando a gente pensa em aliança, a gente precisa ir muito além do casamento, muito além de uma amizade, porque talvez você já se poupe nesse sentido, mas aí você não se guarda, por exemplo, no seu celular, nas suas redes sociais. Aí a pessoa que você talvez não chame para ir na sua casa para tomar um café, porque você já sabe que aquela pessoa não tem nenhuma conversa que edifique a sua fé, mas você é a pessoa que fica acompanhando ela nas redes sociais. Então tudo que ela posta, por exemplo, de balada, de fluxo, às vezes da religião dela, você fica ali acompanhando. E aí dentro de você está passando uma mensagem que aquilo para você é aceitável. Então hoje aquilo que você rejeita, amanhã você não vai mais rejeitar. É igual o povo quando eles eram tomados ali como escravo, no início eles tinham ali os costumes deles. Eles sabiam que era certo e que era errado, sabiam, por exemplo, que idolatria era errado, mas de tanto conviver ali dentro de um outro povo, com outros costumes, eles acabavam atraindo os costumes do outro para eles. Então, casar com uma mulher que não era do povo de Deus, acabou se tornando normal. Adorar uma imagem que não era Deus, começou a se tornar normal. E ali foi acontecendo a corrupção. E a gente precisa tomar cuidado com isso, porque nós estamos no mundo, e o intuito do diabo todos os dias é corromper quem está na fé. Porque quem está no mundo, ele não precisa se preocupar, a pessoa já está lá, a pessoa já é dele. Mas quem está na fé, quem está aqui, é que precisa tomar cuidado com o que ouve, com o que assiste, com quem conversa, com que roda, que participa. Se Eva tivesse dado ouvidos a Deus e não a serpente, a história seria outra. Mas ela participou de uma conversa onde ela não deveria estar. E aí talvez você se prive de tantas coisas, mas você não toma cuidado com as conversas que vai começando sem nenhuma malícia. Uma conversinha boba, mas ali o diabo já está trabalhando para que você venha se corromper, para que você venha duvidar, para que você venha questionar aquilo que é certo e o que é errado. Então que a gente venha pensar sobre isso, amém? E no versículo 3 diz assim, façamos agora uma aliança com nosso Deus, firmando que nos divorciaremos de nossas esposas estrangeiras e os mandaremos embora com seus filhos. Seguiremos o seu conselho e o conselho dos outros que tremem diante dos mandamentos do vosso Deus. Então aqui, Secanias, além de reconhecer o que eles haviam cometido, o que eles estavam cometendo, ele ali toma uma decisão. E ele decide ali se separar daquelas mulheres. Não só ele, mas todo aquele grupo que estava com ele. Então ali eles determinam que a solução para aquele problema era a separação. E aqui, nós não estamos falando de amigos. Nós estamos falando de homens, de famílias que iriam se separar. E eu fiquei pensando numa coisa. Todo mundo aqui já conhece o termo fundo do poço. Vocês conhecem, não conhecem? Normalmente a gente pensa no fundo do poço quando uma pessoa está muito ruim, quando a vida dela está muito ruim, a gente fala, nossa, essa pessoa está no fundo do poço. Quando eu li esse versículo, eu fiquei pensando, que quando a pessoa está na fé e ela, por exemplo, se afasta do caminho de Deus, se afasta da presença de Deus, não só fisicamente, mas falando espiritualmente, principalmente, para nós que estamos aqui, passos vão sendo dados que vão te entrelaçando ainda mais as garras do diabo, as mãos do diabo, e te distanciando da presença de Deus. Aquele povo, quando eles começaram a se afastar de Deus, eles começaram a criar laço com outras pessoas, e com essas outras pessoas eles criaram uma família. Então eles estavam ainda mais entrelaçados com o diabo, que era mais difícil ainda de se separar. Porque quando a gente fala de um casal, quando é só, por exemplo, um homem e uma mulher que se separa, é uma coisa. Quando envolve filhos na relação, é um trabalho ainda maior. São mais pessoas ainda envolvidas. E não é diferente na fé. Conforme as pessoas elas vão se afastando
Deus, o diabo vai colocando laços, vai amarrando essas pessoas a nós, que lá na frente vão ser mais difícil ainda dessas pessoas se desatarem desse nó. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Por isso a gente sempre fala, né, que quando uma pessoa cai, se ela cai no chão e ela levanta, ela bate o pó, é muito mais fácil dela limpar do que quando a pessoa cai, rola na lama, se suja, ela vai ter que tirar a roupa, lavar, vai dar muito mais trabalho. E a gente precisa tomar cuidado com isso, tomar cuidado com os nossos passos, porque senão o diabo ele vai nos levando numa conversa e vai nos entrelaçando em laços que depois vão ficar difícil da gente se desatar desses nós. Mas como ele disse no começo, há esperança. Se aquele povo que estavam ali dispostos a se separarem da sua esposa, do seu marido, de seus filhos, por amor a Deus, para pensar na sua vida. O que você não está disposto a abrir mão? Porque às vezes você é a pessoa que está ouvindo essa palavra e você talvez não tenha que se separar fisicamente do seu marido, do seu filho, mas talvez de um pecado. Talvez dos seus pensamentos, talvez daquilo que você acredita que é certo. Porque todos nós, quando chegamos na igreja, nós também temos as nossas opiniões, aquilo que a gente acredita ser certo ou errado, aquilo que a gente toma como verdade para nossas vidas. Só que quando a gente se coloca diante da presença de Deus, não é mais o que a gente acha, não é mais o que a gente acredita como certo e que é errado, é o que a palavra diz. Aqui ele fala assim, seguiremos seu conselho e o conselho dos outros que tremem diante dos mandamentos do nosso Deus. Ali ele não estava mais querendo ficar diante do que o homem achava, mas era do que Deus achava. E quando a gente entra na igreja, quando a gente se dispõe a ouvir a palavra de Deus, esse precisa ser o nosso pensamento, que nós vamos nos colocar diante da palavra de Deus, dos mandamentos de Deus. Então, se Deus olha para você e fala assim: meu filho, você precisa abandonar esse pecado para que você me tenha na sua vida, você não precisa questionar, você precisa abrir mão. E vai doer, porque aqui a gente lê, e a gente lê talvez friamente, mas eu acredito que não foi fácil para aquelas pessoas se separarem da sua família, ficarem longe ali das pessoas que eram da sua casa, da sua família. Mas ali eles colocaram o amor que eles tinham em Deus acima da família deles. E às vezes é isso que nós não somos dispostos. Às vezes quando Deus ele te coloca ali diante de uma situação onde você precisa escolher entre Deus e o pecado, entre Deus e o que você acha, entre Deus e a sua carne, aí você fala assim: mas vai doer, vai ser difícil, vai ser complicado. E eu não acredito que aqui foi fácil. É fácil de ler, mas eu não acredito que na prática tenha sido fácil. Você acha que para Jesus foi fácil morrer na cruz? Não foi, mas ele fez o que precisava ser feito. E na nossa vida vão existir momentos em que a gente vai precisar fazer o que precisa ser feito, independente do tamanho da dor, independente do tamanho do sacrifício. Isso não só em relação à fé, mas em tudo. Às vezes você olha para a sua vida, e aí você olha, por exemplo, para a sua vida financeira, e você consegue enxergar que você já chegou no fundo do poço, que você é uma pessoa que está endividada, uma pessoa que não consegue conquistar as suas coisas, uma pessoa que não consegue cuidar da sua casa financeiramente falando, porque está atolada em dívida. E aí você vai ter que parar, olhar para a sua vida e falar assim: o que eu vou ter que abrir mão, o que eu vou ter que sacrificar para me organizar? E a vida é feita de sacrifícios. Bom seria se a gente estivesse lá no jardim, mas graças a Eva estamos aqui. Precisamos sacrificar, precisamos abrir mão, e vai matar a carne, vai doer. Eu sempre dou o exemplo do serviço. E esses dias em casa a gente estava conversando e falando sobre isso, que todo mundo que pudesse escolher ficar em casa, de pernas pro ar, fazendo nada e tendo dinheiro para fazer o que quisesse, ia escolher fazer isso. A gente não trabalha porque, nossa, eu nasci com a disposição, com o ânimo, com a vontade de trabalhar. Não. Eu trabalho porque eu necessito, porque eu preciso. Eu preciso trabalhar para conquistar as minhas coisas. Então é algo que me dói, que eu tenho que me sacrificar, de acordar cedo, às vezes dormindo tarde, mas no outro dia eu tenho que acordar cedo, eu tenho que ir lá, com ânimo ou sem ânimo, eu tenho que trabalhar.
pouquinho da sua atenção, que não faz ideia do que aconteceu no seu dia. Porque uma criança pequena não sabe o que o pai passou, não sabe como foi o dia do pai. A única coisa que o filho quer é a atenção do pai, mesmo que o pai esteja cansado, mesmo que a mãe esteja morrendo de dor de cabeça porque o dia inteiro resolveu problemas. Mas essa é a vida. E a gente precisa encarar essa situação como adulto, sabe? Como pessoas que... Porque o adulto, ele faz aquilo que precisa ser feito, e não aquilo que ele quer fazer, e não aquilo que ele gostaria de fazer. O adulto faz o que precisa ser feito. Porque se ele fizesse o que ele gostaria, ele acordaria meio-dia e ia para o shopping fazer compra. Mas ele faz o que precisa. Então ele acorda às 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, coloca o filho para a escola e vai trabalhar. É isso. Então a gente precisa pensar e trazer isso para nossas vidas. E quando a gente vai na palavra, né, aqui eles tomaram uma posição de consertar o que precisava ser consertado. E quando a gente vai lá em Apocalipse 2:5, a palavra de Deus diz assim, ó: veja até onde você caiu, arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei o seu candelabro do seu lugar entre as igrejas. Então aqui, Deus ele fala, né, que nós devemos ver aonde nós caímos, nos arrependermos e voltarmos às velhas obras. É necessário, gente, primeiro reconhecer. Porque para você voltar, você precisa reconhecer que um dia você esteve naquele lugar. Você precisa reconhecer os seus erros. Você precisa se arrepender de coração. E você precisa voltar. O que muitas pessoas pecam, o que muitas pessoas falham, é que quantas vezes nós conversamos, por exemplo, com jovens afastados, e as pessoas reconhecem que elas se afastaram de Deus. Elas reconhecem que elas sentem falta de Deus. Elas reconhecem que ela tinha uma vida antes, diferente de uma vida que ela tem agora. Mas só que só reconhecer não é o suficiente. Só saber que você está em pecado não é o suficiente. Precisa haver o arrependimento junto com a ação. Junto de voltar às velhas obras. Foi aquilo que aquele povo fez. Eles voltaram à vida que eles não eram casados com pessoas que não eram do povo de Deus. E talvez você precise olhar para a sua vida e pensar assim, ó, aonde eu tenho que voltar? Qual obras eu preciso praticar para eu voltar ao meu primeiro amor? Para eu voltar à minha essência, para eu voltar ao início de quando eu sentia a presença de Deus. Porque hoje, talvez você esteja aqui na igreja e para você se tornou normal você vir à igreja, ouvir a palavra e sair daqui sem sentir a presença de Deus. Mas isso não pode ser normal. Nós não podemos normalizar uma vida de cristão sem a presença de Deus. Uma vida de cristão vazia. Porque senão você volta àquela palavra de que é vivo, mas está morto. E Deus ele quer pessoas vivas. Deus ele quer ter pessoas cheias. Porque pessoas que falam o nome dele, isso está cheio no mundo. Deus ele quer pessoas que, onde a sua casa, o seu coração seja a morada do Espírito Santo. Onde você venha para a igreja, onde você dobra o seu joelho e você sinta o seu coração queimar pela presença dele. Mas aí você fala assim, obreira, mas eu faz muito tempo que eu não sei o que é isso, que eu não sinto mais o que é isso. Mas você tem buscado? Qual foi a última vez que você dobrou o seu joelho para orar? Para você se concentrar em falar com Deus? Você e Deus ali verdadeiramente. Porque dobrar o joelho em dias de culto, meu amado, é fácil. Todo mundo está fazendo. Aí você faz também. Todo mundo fecha o olho para orar, você fecha o olho também. Mas eu estou falando verdadeiramente. Esses dias, né, a gente estava, na terça-feira, na verdade, foi o culto da obreira Verônica, e ela mandou mensagem falando assim, como ela se sentia feliz, como ela se sentia impactada com a sensação de poder pregar, com a sensação de sentir ali Deus falando com ela, e dela sendo um canal ali entre Deus e as pessoas. E quando eu li aquela mensagem, eu fiquei pensando e orando para que ela nunca perdesse isso, sabe? Que ela nunca perdesse essa sensação
disposição, esse sentimento, esse prazer de estar na casa de Deus. E a gente precisa tomar cuidado com a nossa fé, tomar cuidado com o nosso coração, porque é isso que o diabo luta para fazer na nossa vida. É ter pessoas onde estão na igreja, não faltam aos cultos, mas pessoas vazias. E nós precisamos buscar ter intimidade com Deus. Nós não podemos normalizar. Você precisa olhar para si e falar assim: eu não aceito sair da minha casa, abrir mão dos meus compromissos, estar na igreja e não sentir a presença de Deus. Meu amado, eu acredito aqui que todo mundo já teve o seu momento de experiência, o seu momento onde você sentiu Deus falando com você, onde você dobrou o seu joelho e você sentiu a presença de Deus em você. Você sabe o quanto isso é bom, o quanto isso te trazia vida, o quanto isso te trazia alegria. E aí o diabo vai fazendo com que o tempo vai passando e isso vai se esfriando. E Deus, Ele quer resgatar isso em nossos corações. Deus, Ele quer poder transbordar a presença dEle sobre a tua vida, meu amado. Então, se na sua vida tiver algo criando uma barreira, algo que te impede de sentir a presença de Deus, abra mão. Abre mão disso. Ah, mas vai doer. Mas eu acredito que nenhuma dor de abrir mão do pecado é maior do que o prazer de sentir a presença de Deus. Porque aquele povo, talvez tenha doído sim no coração deles abrir mão da família deles, mas o que eles estavam reconstruindo com Deus era algo muito maior, era algo muito mais valioso. Então não importa nada daquilo que o diabo conte no seu ouvido dizendo que vai doer, que vai ser sacrifício, que você já fez. Quantas vezes você já fez isso? Quantas vezes você já dobrou o seu joelho no altar e você já prometeu que agora seria diferente? Mas que não venha mais ser palavras, que venham ser ações. Porque fazer é diferente de querer. É diferente quando você quer algo e quando você vai lá e faz algo. Então faça, meu amado. Busque a presença de Deus. Faça aquilo que esse versículo falou. Pensa aí na sua vida, aonde você caiu, aonde você parou ali de orar. Porque quando você chega e você tem o primeiro amor, você é fervoroso, você ora, você quer participar da obra, você quer fazer as coisas, você quer chegar na igreja, ser o primeiro a chegar, você quer participar de tudo. Os adolescentes, quando a gente está aqui no começo, toda hora eles perguntam assim: tia, posso ajudar em alguma coisa? Tia, posso fazer isso? Tia, posso fazer aquilo? Lá em cima mesmo. Terça-feira eu fiquei, eles um quer distribuir a lição, o outro quer distribuir o papel, o outro quer pegar o lixo, o outro quer fazer. Você vê o interesse, o prazer em ajudar, em fazer a obra. Mas aí o tempo vai passando e a gente vai criando responsabilidade e a gente não pode permitir que isso se perca. A gente não pode ser como Sansão. Sansão, ele foi se distanciando tanto de Deus ao ponto dele nem perceber que ele não tinha mais a presença de Deus. E agora eu quero que você, meu amado, olhe para a sua vida. Olhe para dentro de você. Existe o Espírito Santo no seu coração? Você pode afirmar que você tem a presença de Deus dentro de você? Ou quando você olha para si, você nem tinha se dado conta de que o Espírito Santo não está mais contigo, de que o Espírito Santo não habita mais com você, que você já entrou no modo automático, que você está indo levado pela onda. Mas a boa notícia é de que se você está aqui e quando você olha para si, você não consegue enxergar o Espírito Santo, é que há esperança. Assim como ele falou naquela passagem que há esperança para Israel, eu digo para vocês, meu amado, há esperança para você. Porque você está vivo. Porque você está aqui ouvindo a palavra. Você está tendo a chance de restaurar no seu coração, de restaurar algo que talvez você havia perdido. Mas que Deus está disposto a fazer uma nova aliança. Que Deus está disposto a reconstruir com você. E pensando nessa história, né, e na história que eu contei no começo, eu pensei em duas lições que eu queria dividir com vocês. A primeira é que fala assim, ó: o maior fracasso é ter sucesso naquilo que Deus não aprova. Quando aquele povo, aquelas pessoas se uniram ali com outros povos ali, com pessoas de outros costumes, talvez fisicamente
Era um momento de alegria, era um momento de casamento, era um momento de festa, era um momento de sucesso. Porém, era um fracasso aos olhos de Deus, porque Deus ele estava reprovando aquela situação. E nós precisamos olhar a nossa vida e tomar cuidado com essa armadilha. Porque o diabo, todos os dias, ele tenta fazer com que as pessoas construam uma vida, ou construam um sucesso, construam algo longe da presença de Deus. Mas nós precisamos olhar para a nossa vida e pensar assim, ó, essa decisão, essa atitude, esse estilo de vida vai me aproximar de Deus ou vai me afastar? Isso vai fazer com que Deus se aprove, se alegre da minha vida, ou vai fazer com que Deus fique decepcionado comigo? Porque se a gente tiver esse tipo de noção, esse tipo de filtro, a gente consegue vencer muitos obstáculos. E a gente consegue dizer não para muitas armadilhas. Porque o intuito do diabo é enganar quem está aqui. Então o diabo quer encher os olhos de quem está aqui. E para esse mundo, a pessoa que casa, a pessoa que tem um emprego bom, a pessoa que tem dinheiro, a pessoa que tem sucesso, é uma pessoa que que ganhou a vida. Mas conquistar tudo isso e não ter Deus é um fracasso. Porque a palavra fala aqui de que vale ganhar o mundo inteiro se você perder a sua alma. O que você tem conquistado, meu amado? O que você tem ganhado que tem custado a sua alma? Porque se custa a sua alma, é muito caro. É um preço que não vale a pena. É um preço alto demais. Então que nós possamos repensar e refletir sobre isso. E em Mateus 7, diz assim, ó: e todo aquele que ouve estas coisas e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, quando você escolhe construir uma vida onde Deus não está aprovando, você está construindo a sua vida sobre areia. Então qualquer situação, qualquer tempestade, qualquer chuva pode vir e trazer ao chão tudo aquilo que você está construindo. Porque se a base não for Deus, não tem nada que sustente. Então que nós venhamos construir a nossa vida, tudo aquilo que nós fomos conquistar, tudo aquilo que nós fomos buscar baseado na palavra de Deus, para que nada desse mundo venha destruir. Porque quando Deus está conosco, quando Deus está na direção, não tem nada que o diabo possa fazer que vá destruir. Mas quando você constrói longe de Deus, basta uma chuva, uma tempestade, e tudo vai ao chão. E a segunda lição diz assim, ó: você é escravo de tudo aquilo que não consegue abrir mão. E lá em João 8,34 diz: Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. Eu fiquei pensando que nessa história, como eu falei, né, não foi fácil abrir mão da família que eles tinham, daquilo que eles tinham construído, mas foi necessário. E na nossa vida, muitas vezes a gente chega até Deus para servir ao Senhor, querendo carregar as nossas bagagens, querendo carregar aquilo que nós trazemos do mundo. Mas nós precisamos entender que tudo aquilo que você não abre mão, tudo aquilo que você não consegue abandonar, aquilo te escraviza. E ao invés de você ser uma pessoa livre, você é uma pessoa aprisionada àquela situação, aprisionada àquela bagagem. Se você olha para a sua vida e fala assim: não, obreira, mas eu não consigo deixar de pecar, eu não consigo deixar de pensar sobre isso, eu não consigo abandonar a minha vida, é difícil demais. Eu sinto te dizer, meu amado, você está abrindo mão de ser livre para ser um escravo. Escravo do pecado, escravo daquilo que te aprisiona. E talvez você é escravo de si mesmo, dos seus pensamentos, das suas ideias, dos seus paradigmas. Porque se você não pode abrir mão daquilo que você acredita, daquilo que você pensa, por amor à palavra de Deus, você é escravo de si mesmo. Você é um escravo que
noite nós venhamos aceitar o convite do Senhor. E o Senhor, Ele nos convida para a liberdade. O Senhor nos convida para viver uma vida livre. Aquele povo, eles tinham acabado de sair ali da escravidão, mas eles decidiram consertar a vida espiritual, depois construíram ali a cidade, e depois puderam viver uma vida onde Deus estava na direção do controle de tudo. E é isso que Deus, Ele quer para nós. Deus, Ele quer estar à frente da nossa vida. Deus, Ele quer estar na direção da nossa vida. Então que nós venhamos nos arrepender de tudo aquilo que nos aprisiona, de tudo aquilo que nos torna escravos, para que a gente venha viver a boa e perfeita vontade de Deus. Amém?